Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos convicção que temos uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Eu sou o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. E eu gosto sempre de começar essas lives contando um pouco daquilo que o Senhor, o nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, pela sua maravilhosa graça, nos deu a oportunidade de executar sobre a terra. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Servimos de 40 a 60 refeições de segunda a sábado para pessoas que estão em condições de rua, pessoas que muitas das vezes a única refeição que eles fazem é essa. Temos também aqui a casa de recuperação que chama Resgate Vidas, onde nós temos capacidade para mais de 70 internos, homens que nós não tratamos como internos, mas que nós buscamos tratar como filhos, se dedicamos a ele. Muitas vezes a família não quer mais, muitas vezes eles não têm mais para onde ir. E nós temos dado apoio a esses homens, cuidado deles e dado uma nova oportunidade para eles recomeçarem as suas vidas. E nós estamos aqui, onde nós estamos hoje, é onde é a nossa igreja, onde também é a nossa casa de apoio, que pós o tratamento nós temos uma casa de apoio chamada Casa de Apoio Éden. Eles passam 9 meses no resgate e no 9º mês nós sentamos com eles e damos uma oportunidade para ele vir morar aqui na casa de apoio, para começar a trabalhar e voltar ao mercado de trabalho. Temos aqui também a escola O Chamado, onde o nosso cameraman Alex é um dos melhores alunos que passaram nessa escola. Te amo, tá, Alex? Temos o Pedro Bíblia. O Pedro Bíblia, o nome dele é Pedro Bíblia, porque ele leu a Bíblia mais de 37 vezes. Pensa num homem que lê Bíblia, né, Pedro? Te amo, hein, Pedro? Eu sou muito feliz nesse lugar. Muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Mas eu costumo dizer que eu sou satisfeito com o Senhor e com o meu relacionamento com Ele. Eu falo muito sobre isso, que o lucro do Evangelho é a satisfação. E eu sou muito satisfeito com Jesus, mas eu não sou satisfeito com aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, porque eu sei que em Deus sempre existe mais. Porque o Deus que eu creio, o Deus que nós cremos, o Jesus Cristo de Nazaré, que veio ao mundo, se fez homem, morreu pelos nossos pecados, o Pai dele é eterno, infinito, invisível e real. É um poço de coisas maravilhosas, eternas, para mim e para você. Amém? Nós estamos aqui hoje e eu tenho falado há alguns dias sobre isso, que o Evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias mudam. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, era sair de casa em casa, falando do amor de Cristo. Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Então, você tem uma oportunidade agora de ser um evangelista. Pegue seu celular, você que está nos assistindo, compartilhe esse link na sua lista de transmissão, compartilhe esse link no seu Facebook, atinja outras pessoas através do seu trabalho evangelístico, em nome de Jesus. E como meu amigo Jesus me ensinou, a sabedoria é comprovada pelas ações. Eu vou pegar o link aqui também e vou compartilhar numa lista de transmissão que eu tenho. Homens, mulheres de toda parte do Brasil que têm nos seguido, que têm nos acompanhado, que têm falado conosco, que têm sido abençoado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E compartilhe. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com o tecladista mais ninja do Brasil. Quem pode dizer glória a Deus? Pensa num homem bonito. O homem, ele tá tocando sem retorno. Pensa num homem bom, moço. Te amo, cara. Te amo, Filipão. Igão, tá tudo bom o som aí? Tudo beleza o som, Pedro? Tá saindo o som não, Pedro? Amém. Glória a Deus. Já estou terminando aqui o compartilhamento para a gente ir para a palavra de Deus, aquilo que nos interessa nessa noite. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre a doutrina de Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus é muito simples. Paulo, um dia, escrevendo na igreja aos Coríntios, ele disse que a preocupação dele, o temor dele, é que como a serpente roubou do coração de Eva, enganou Adão e Eva, ela viesse e enganasse a igreja, roubasse a simplicidade do evangelho de Cristo dos nossos corações.
E eu tenho muita certeza no que eu vou dizer. O Evangelho de Cristo é simples. A doutrina de Jesus Cristo de Nazaré é simples. O que é doutrina, pastor? Um conjunto de ensinamentos. E quem Cristo era? Quem Cristo é? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A maior mentira do inferno, a maior mentira de Satanás é dizer que não existe verdade absoluta. Isso é mentira. Jesus é a verdade absoluta. Quem pode dizer glória a Deus? Ele é a verdade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que ele é a expressão exata de Deus na terra. O que é isso, pastor? O verbo estava com Deus. Cristo, Jesus, estava com Deus antes da formação dos mundos. E um dia, determinado por Deus, ele decidiu se encarnar, se fazer homem, andar em nosso meio, caminhar entre nós. Para quê, pastor? Para nos ensinar, Davidson, como se comportar, para nos ensinar como viver, para nos ensinar como devemos andar sobre a terra. Isso é doutrina. A doutrina de Cristo, ele deixou muito clara nas suas palavras enquanto esteve na terra, e deixou ela registrada na palavra de Deus, na Bíblia, nesse livro maravilhoso que fala aos nossos corações todos os dias. Então, hoje, a mensagem que nós vamos compartilhar está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 12. Todo o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 é o Sermão da Montanha. E olha como que começa esse capítulo. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo, aleluias. Para um pouquinho aqui, nesses dois versículos. A Bíblia diz que Jesus sobe ao monte, os seus discípulos o cercam, e aí ele começa o famoso Sermão da Montanha. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele começa a ensinar os seus discípulos. Igreja, que maravilhoso isso. Nas minhas elucubrações, pastor, o que é elucubrações? É viagem na maionese. Nos meus pensamentos, muitas vezes eu li essa passagem, fechei os meus olhos e fiquei me imaginando sentado sobre esse monte com Jesus, com o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus encarnado, ensinando os homens como eles devem se comportar, como eles devem ser, como eles devem agir. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é algo comportamental. O Evangelho de Cristo é algo que Jesus trouxe para dentro daqueles que creem, para se manifestar nas nossas ações. Tudo a respeito do Evangelho de Jesus é de dentro para fora. Quem pode dizer glória a Deus? Então, igreja, e Jesus começa a ensinar os seus discípulos aqui. E ele começa esse sermão, do versículo 3 ao versículo 12, com grandes segredos maravilhosos e profundos para nós. Que segredos, pastor? De como os homens que têm de verdade o mesmo Espírito de Cristo se comportam sobre a terra. Que Espírito, pastor? O Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Cristo de dentre os mortos. Esse mesmo Espírito habita naqueles que creem, são batizados, o céu se rasga sobre eles, como em Jesus. E nós recebemos a nova natureza, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Como João disse, nós recebemos a semente de Cristo em nós. Então, nós deixamos de ser pecadores. Agora, nos tornamos filhos de Deus. Dentro de nós, a natureza divina nasce. A natureza santa nasce. E nós precisamos desenvolver essa natureza para dominar o homem exterior. Para dominar a nossa carne, que continua sendo pecadora. Amém, igreja? Então, nós temos que entender algo. Nós somos filhos porque temos o Espírito Santo.
Porque temos a nova natureza e temos a graça e o poder da graça de nos transformar à imagem do amado Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então existe um engano muito forte em nossos dias. Jesus falou sobre isso, que o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria nos últimos dias. Existe um engano terrível, que tem governado a mente e o coração das pessoas. Elas têm uma vida totalmente diferente da doutrina e dos ensinamentos e da vida que Jesus levou na terra. Eu vou repetir isso. Elas têm uma vida contrária, totalmente diferente daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus manifestou, daquilo que Jesus foi e sempre será. E elas acreditam que tem a nova natureza. E elas acreditam que tem o Espírito Santo dentro delas. Igreja, não se iluda. Quem de fato crê em Jesus, quem de fato tem a nova natureza e conhece Jesus pela graça, ele não anda diferente daquilo que Jesus ensinou. Igreja, eu não estou falando que da noite para o dia você vai ser como Jesus, não é isso. Mas eu estou falando que as Escrituras nos ensinam que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Fala para alguém que está do seu lado e na sua casa, você que está aqui, você precisa desenvolver a sua salvação, irmão. O que é isso? Você precisa deixar de viver segundo o seu homem exterior e começar a viver segundo o seu homem interior. Mas como eu faço isso, pastor? Qual é o caminho para mim conquistar isso? É muito simples. Aquele que se inclina para a carne, se inclina para o pecado e para a morte. Mas aquele que se inclina para a vida, aquele que se inclina para o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, se inclina para a vida eterna. E você precisa perder essa ilusão. E a palavra que eu quero trazer para você, dos ensinamentos e da doutrina de Cristo, que nós vamos ler agora, do 3 ao 12, são características de homens e mulheres que têm de fato usufruído da graça, que têm de fato se relacionado com Jesus e têm conquistado o caráter, a vida, a personalidade e as ações de Cristo no seu corpo e nas suas ações. Amém? Vamos ler o que a palavra diz. Olha o que Jesus diz, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quem pode dizer glória a Deus? Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Eu gosto de falar sobre esses versículos, sobre esse ensinamento de Jesus, sobre a doutrina de Cristo. E essa mensagem eu gosto de fazer ela de trás para frente. Eu gosto de começar do versículo 12, 11 e 10. E olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, igreja. Pedro, Bíblia. Olha o que Jesus disse sobre aqueles que de fato têm o Espírito Santo.
sobre aqueles que de fato têm uma nova natureza. Olha o que Jesus disse sobre eles: bem-aventurados os que sofrem perseguição, pois deles, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Igreja, a primeira característica de um homem que de fato entendeu a doutrina de Cristo, que de fato usufrui da graça, que de fato tem um relacionamento com Deus, que de fato é filho de Deus, ele sempre vai ser perseguido. Por causa do que, pastor? Ele vai ser perseguido por causa da justiça. Pastor, que justiça é essa? A justiça de Deus. E eu preciso falar sobre isso um pouquinho, porque muitos de nós entendemos equivocadamente sobre a justiça de Deus. E eu vou chamar o Davidson aqui. Vem aqui, Davidson. Eu preciso de um exemplo para que você entenda profundamente sobre a justiça de Deus e qual é a perseguição que os filhos de Deus sofrem por conta da justiça de Deus. O Davidson, olha lá para a câmera, meu filho. É meu filho, bonito de jeito mesmo. E para me te explicar sobre a justiça, eu preciso te fazer uma pergunta. Quem criou o Davidson? Quem criou o Davidson, igreja? Deus criou o Davidson. Amém? A Bíblia diz que nós somos gerados em Deus antes da formação do mundo. Amém, igreja? Quem pode dizer glória a Deus? Deus é o quê? A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor. A Bíblia afirma que Ele é o amor. E quando Deus, o amor, fez o Davidson, Ele fez corpo, alma e espírito. Espírito vivente. Amém, igreja? A alma é as nossas memórias, as nossas lembranças. E Deus, quando criou o homem, lá no jardim do Éden, quando o amor criou o homem no jardim do Éden, o amor vinha visitar Adão e Eva. Vinha ou não vinha, igreja? Vinha ou não vinha, igreja? Então o homem foi criado para receber o que na sua alma? O homem foi criado para receber um profundo relacionamento com Deus. O homem foi criado para receber o amor de Deus. O Davidson foi criado para receber o amor de Deus. Mas deixa eu te contar algo. O primeiro Adão pecou e foi arrancado do lugar de intimidade. Ele foi arrancado do lugar aonde o homem deveria estar e nunca deveria ter saído. Fala, qual, pastor? O lugar de intimidade com Deus, que é o próprio amor. Quem já sentiu a presença de Deus, diga glória a Deus. Eu tenho certeza, fica aqui, filho, não acabou o exemplo não. Eu tenho certeza que você já sentiu a presença de Deus. E você sabe, não interessa a condição que você está, você sabe que não existe nada mais maravilhoso do que a presença de Jesus sobre as nossas vidas. É verdade ou não é, igreja? E o homem foi criado para se relacionar com esse Deus. Eu costumo dizer que a máquina humana foi criada para se relacionar com o Deus de Abraão. Mas como eu disse, Adão pecou e o homem perdeu o lugar de intimidade. E o homem foi concebido em pecado. Além de ser concebido todo em pecado, com a natureza adâmica, com a natureza caída, esse homem que nasceu fora do jardim do Éden, o Davidson, eu e todos vocês que nascemos fora do jardim do Éden, nós recebemos o amor de Deus desde o dia que nós nascemos? Foi isso que você recebeu? Foi isso que você recebeu, Davidson? Não! Nós nascemos longe de Deus, igreja. Mas quem nos criou? Deus. Isso é justo, igreja? Isso é justo? Não! É por isso que Jesus veio estabelecer a justiça de Deus. Agora entenda a justiça de Deus. Em nome de Jesus, você precisa entender isso. Você que está sofrendo, você precisa entender isso. O Davidson, eu e você e todos nós nascemos no pecado, longe de Deus. E o diabo, o nosso inimigo,
O diabo, a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Desde a infância, ele tenta nos matar. Fala, como, pastor? Ele conhecendo como Deus gerou o homem. E para que Deus gerou o homem? Para liberar sobre o homem o amor. Ele libera sobre a alma do homem totalmente ao contrário do amor. Por isso que existe muito abuso, por isso que você foi abusado, porque o diabo queria te matar e gerar em você feridas na alma. Por isso que você foi abandonado, por isso que você foi rejeitado, por isso que você está sofrendo, porque você foi concebido em pecado. Mas agora, Jesus veio estabelecer a justiça de Deus pela graça. Fala, como que é isso, pastor? Ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para te aceitar do jeito que você é. Quem está entendendo a justiça de Deus, igreja? Não interessa o que você fez, não interessa quem você é, Ele sempre te aceita do jeito que você é. Não para te deixar ferido, não para te deixar arrasado, não, para curar a sua alma e refazer as suas ações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Você entendeu, meu filho? Você entendeu? Quem está entendendo? Vocês estão em casa? Pode sentar lá, meu filho. Obrigado. Vocês que estão em casa, vocês entenderam o que é a justiça de Deus? É Jesus aceitando os homens do jeito que eles são. Não para que os homens continuem do mesmo jeito, mas para conhecer a verdade. E a verdade começar a curar os homens. E os homens se tornarem livres, como o primogênito Jesus é. E sabe sobre quem Jesus estava falando aqui? Aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O que Jesus estava falando, Pedro? Aqueles que são perseguidos porque conhecem a Jesus de verdade. Aqueles que são perseguidos porque se relacionam com Deus de verdade. E como Deus aceita as pessoas do jeito que elas são para curar. Cara, eu preciso falar isso. Sabe por que Deus aceita as pessoas do jeito que elas são, sem se importar com os pecados dela? Fala, por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Porque Ele sabe quem Ele é, aquele que pode curar essa pessoa. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você começa a aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque você sabe que você não pode curá-las, mas você sabe que o seu amado Jesus te curou e pode curar aquela pessoa. Então, quanto mais você de fato é filho de Deus, quanto mais você de fato conhece a Jesus, mais você aplica a justiça de Deus sobre a terra. Mas eu vou te contar um segredo. Quanto mais você aplica a justiça de Deus sobre a terra, quem está entendendo essa palavra, igreja? Vocês estão entendendo? Está ficando claro ou eu estou meio confuso aqui? Quanto mais você aplica a justiça de Deus, quanto mais você aceita as pessoas do jeito que elas são, mais aqueles que pensam que são de Deus, aqueles que não têm Deus, vão perseguir você. Fala, por quê, pastor? Porque você também precisa aceitar, Pedro, os que te perseguem. Fala, por quê, pastor? Eles estão te perseguindo porque eles também têm feridas e eles querem a resposta que você tem, filho de Deus. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Igreja, eu preciso falar isso. A Batista Éden, nós funcionamos aqui das 7 da manhã, de portão aberto, às 7 da noite. E todos aqueles que chegam aqui e pedem ajuda para nós, como Jesus nos aceitou, nós aceitamos essas pessoas. E eu tenho uma informação muito relevante para te passar agora. Você que tem nos acompanhado na internet e me considera o seu pastor. Todos aqueles que me procuram e falam assim, eu quero você, pastor Rodolfo, que você seja o meu pastor. Sabe qual certeza eu tenho? Fala, qual, pastor? Que você foi zica demais no mundo. Que você tem um monte de problema. Porque o Senhor disse algo que as pessoas não conseguem compreender. O Senhor disse assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o inimigo das nossas almas
tenta matar uma pessoa desde a infância, você que sofre desde pequenininho, é porque o diabo morre de medo do seu relacionamento com o seu pai. Ele tenta te destruir para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Entenda isso em nome de Jesus. Os filhos legítimos sempre serão perseguidos, não para revidar, não para manifestar a ira ou o ódio. Os filhos legítimos sempre serão perseguidos, porque eles manifestam a natureza de Deus na terra. Isso incomoda a criatura, isso incomoda o inferno, e a criatura, influenciada pelo inferno, nos atacam. Mas para quê, pastor? Eu preciso reforçar isso. Para você de fato consumar a obra que o seu pai chamou você para fazer. Qual obra, pastor? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e me siga. E Jesus prometeu algo: bem-aventurados sois vós quando isso acontecer. O que é bem-aventurado, pastor? Muito mais do que felizes vocês serão quando vocês forem perseguidos por causa da minha natureza, fluindo de você para a sua geração. Você está entendendo? Pastor, quanto mais eu leio Bíblia, quanto mais eu oro, mais eu sou perseguido. É isso, filho. Diga glória a Deus. Faça como Jesus. Se cale e ame incondicionalmente as pessoas. Quanto mais as pessoas me perseguem. Essa semana entrou um irmão aqui, que saiu daqui me xingando. E ele entrou aqui essa semana. Quando ele entrou aqui, eu corri até ele, me ajoelhei aos seus pés e comecei a beijar os pés dele. No Facebook, tá ali o meu mídia social. As pessoas estão me perseguindo. Tem algumas perseguições no Facebook. Porque quando não há perseguição, não é evangelho de Cristo. Um dia John Wesley em cima de um cavalo. Você conhece a história de John Wesley? Tinha 3 dias que ele não era perseguido. Um grande avivalista do século passado. Ele tinha 3 dias que ele não era perseguido. E ele começa a orar. Ele para, desce do cavalo, ele se ajoelha. E ele começa a dizer: existe algo de errado comigo. Porque ninguém está me perseguindo. Tem 3 dias, Alex. Ele orava assim. E o relato do seu testemunho diz que ele recebe uma pedrada no mesmo instante que ele orava. E aí ele se levanta, monta no cavalo e fala: agora está tudo certo. No Facebook, quando as pessoas nos perseguem, me chamaram de charlatão hoje. Glória a Deus, como eu te amo, Jesus. E eu escrevi embaixo: eu só tenho uma coisa para te dizer, meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Por que, igreja? Porque eu entendi que aquele que tem a natureza de Deus, que manifesta a justiça de Deus, que manifesta Cristo nas suas ações, ele vai ser perseguido. Quem quer deixar de ser perseguido aí? Ó, o povo aqui tá crente, hein? Quem quer deixar de ser perseguido, eu tenho um segredo para você. Vou falar até baixo para você entender. Qual, pastor? Fala qual, pastor? Para de orar, para de ler Bíblia, para de conhecer Jesus, que você vai ser parado de ser perseguido por conta da justiça. Eu não sei viver sem Jesus. Eu não sei viver sem o meu amor, Jesus Cristo de Nazaré. Antes de me converter, eu escrevi alguns poemas para minha esposa. E depois que ela lembrou disso e a gente deu muita risada. E depois que eu me converti, ela contando que eu escrevia para ela, e uma pessoa falou assim: mas ele parou de escrever? Ela olhou para ele e falou assim: ele parou de escrever para mim. Tem 6 anos que ele nunca escreveu mais para mim. Mas ele parou de escrever e falou: não, agora de vez em quando ele só escreve por amor dele. Jesus Cristo de Nazaré. E quando minha esposa falou isso, isso mexeu comigo. Porque não existe amor maior dentro de nós do que Jesus. Nós estamos aqui para dizer algo simples para você. O evangelho é simples. Jesus está disponível. Ele estabeleceu a justiça de Deus sobre a terra. Ele estabeleceu a vida
de Deus sobre você. Ele te aceita do jeito que você é. Você precisa agora aceitá-lo todos os dias. O que é isso, pastor? Deus não te invade, não te obriga a nada. Você precisa entender isso. Ele te espera, e espera que você lhe entregue a Ele todos os dias o seu livre-arbítrio, em um profundo relacionamento com Ele, através da oração em línguas, hora após hora. Ele te deu uma linguagem espiritual que você pode se relacionar com Ele, aonde você estiver, através de meditar na sua palavra, através de louvores e cânticos espirituais. Mas se você não decidir por Ele todos os dias, você deixará de experimentar dentro de você prazeres maravilhosos na presença do seu amado. Então, igreja, nós precisamos ir para frente, terminar essa palavra. Eu podia encerrar essa palavra aqui, mas eu tenho algumas outras coisas, outros ensinamentos de Jesus nesse capítulo que eu preciso deixar para você. Nós entendemos aqui que aquele que de fato é filho é perseguido, porque de fato manifesta a natureza de Deus nas suas ações. Amém, igreja? E a natureza de Deus não se resume em aceitar as pessoas como elas são, para que elas conheçam Jesus e sejam transformadas. Mas a natureza de Deus existe maravilhosa, muitas outras coisas maravilhosas. Amém, igreja? Amém? Vamos lá, olha o que diz Jesus no versículo 9 sobre a sua doutrina. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Igreja, escute isso. Aquele que de fato conhece Jesus, aquele que de fato se relaciona com Jesus, ele é um pacificador. Simples assim, igreja. Aquele que tem Jesus, ele não manifesta a sua ira descontrolada. Ele não manifesta o descontrole, mas aquele que tem Jesus, ele tem os frutos do Espírito, e ele tem um fruto maravilhoso. Fala qual, pastor? O domínio próprio sobre as suas ações. Mas eu vejo pessoas dizendo que são de Jesus, eu vejo pessoas dizendo que são da parte de Deus, mas está longe de ser um pacificador. Olha só, ela chega em uma roda, tem alguém falando mal de uma pessoa, e ela nem conhece essa pessoa, mas rapidamente ela toma as dores daquela pessoa que está falando mal, porque o seu coração não é cheio de paz. Ele não é um pacificador, porque ele não tem o príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Ele se aproxima perto dessa pessoa e o coração dele imediatamente manifesta na sua língua quem ele é. Ele toma as dores e manifesta a ira, fala mal e inflama mais o coração daquela pessoa. Esse tem Jesus, igreja? Esse de fato é filho de Deus? Você muitas vezes chegou perto de uma amiga sua que começou a falar mal do marido dela. Isso é bem comum entre as mulheres. E de vez você ser uma mulher cheia de paz, manifestando a paz de Deus sobre o coração dela, liberando a palavra de Deus sobre ela, dizendo assim: olha, Paulo diz que a mulher sábia ganha o seu marido pelo procedimento. Você não, mulher, o seu coração não tem paz e nem é pacificador. Você se enche de ira contra aquele marido e começa a destilar todo o seu veneno, toda a sua raiva sobre ele. E ainda diz que é da parte de Deus. E ainda diz que tem Jesus como seu Senhor. Eu vou te contar algo duro e simples. Jesus não é o seu Senhor, mas o diabo, que tem implantado a natureza dele, o caráter dele em você desde a sua infância. Renuncia a isso em nome de Jesus. Essa palavra não é para te matar, mas é para te confrontar e gerar em você arrependimento. E arrependimento não é só lágrimas, arrependimento é mudança de rota. Pastor, como eu vou deixar de ser essa mulher ou esse homem que não propaga a paz e a pacificação, que propaga a ira, a cólera e a contenda? Como, pastor? Quando de verdade você começar a se encontrar com Jesus, quando de verdade você começar a usufruir da graça, que é aceitar você do jeito que você é.
Quando de verdade você colocar sobre o altar de sacrifício o seu livre-arbítrio e começar a orar, hora após hora, começar a meditar na palavra e se relacionar com o Deus que é o amor. E assim Ele imprimirá o caráter dele em você. E você agora deixará de ser um causador de contenda e se tornará em um pacificador. E a minha pergunta para você é: você é um pacificador? Ou você é um causador de contendas alheias? Porque se você é um pacificador, você é filho de Deus. Se você não é um pacificador, não se iluda. Você é filho de Lúcifer e dos seus anjos. Jesus disse isso. Você precisa entender isso. Você precisa se arrepender em nome de Jesus. Olha o versículo 8 que nós já lemos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Igreja, e sempre lembrando, quando Jesus fala bem-aventurado, Ele está dizendo assim, ó, muito, mas muito mais do que feliz. E aqui existe, no versículo 8, ele está circulado na minha Bíblia. Jonathan, arruma um copo de água para mim. Chama ele, Isaac. Arruma um copo de água para mim. Esse versículo 8, ele está circulado na minha Bíblia. Porque, igreja, não existe nada mais maravilhoso do que se encontrar com Jesus. Escute isso. Nós vivemos em um tempo que parece que Jesus morreu e não ressuscitou. Nós vivemos em um tempo que quando a gente fala assim, olha, hoje eu encontrei Jesus, as pessoas olham e falam assim, esse cara é maluco. A Bíblia diz que várias vezes Jesus, igreja é bíblico, em Atos 1 ele aparece para mais de 500 irmãos. E isso é confirmado em 1 Coríntios capítulo 15. Em Atos capítulo 19, no capítulo 9, ele aparece para Paulo na estrada de Damasco. Na ilha de Patmos, ele aparece para João. Jesus ressuscitou! Obrigado, filho. Jesus está vivo! Ele ressuscitou, igreja! Ele quer se revelar aos puros de coração. Mas escuta isso, Ele só se revela aos puros de coração. Por quê, pastor? Pastor, o que é ser puro de coração? Igreja, eu já vi muitas coisas, mas eu vou te contar algo muito simples sobre isso. Você vai se impressionar. Quantas vezes você foi orar e você se ajoelhou para orar e disse, hoje eu vou orar. Mas quando você se ajoelhou para orar, olha isso, você começou a lembrar das contas, você começou a lembrar da morte da bezerra, outros pensamentos tomaram conta da sua cabeça e do seu coração. O seu coração e a sua mente está pura naquele momento? Tá, igreja? Se a sua mente e o seu coração não estiver extremamente conectados e decididos a se encontrar com Jesus pela fé e pela graça que há nele, jamais você se encontrará com o Jesus vivo. Pastor do céu, é isso que Jesus estava falando sobre pureza. E existem outras coisas também que Jesus estava falando sobre pureza, mas eu não tenho tempo para falar sobre todas, mas eu preciso falar sobre essa. Você entra muitas vezes para orar ou para se relacionar com Jesus todo cheio de lixo, todo cheio de pensamentos contaminados. A Bíblia diz, igreja, que o seu coração se enche daquilo que você vê. Por isso que existe uma maneira maravilhosa de se purificar. Fala como, pastor? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Porque os puros serão muito mais do que felizes e ainda verão a Deus, porque eles entrarão no lugar de relacionamento com todo o seu coração e com toda a sua mente disposta a conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você pode prestar atenção no que eu vou te dizer agora. Todas as suas maiores experiências com Deus foi quando você estava muitas vezes em um momento de grande aflição, que não tinha mais jeito e que as coisas estavam muito feias para você. É verdade ou não é? Naquele momento, você consegue se desligar de tudo, entrar no lugar que Deus chamou para você estar, se relacionando com Ele. E aí, nesse momento de aflição, você consegue colocar todo o seu coração
e toda a sua mente purificada em buscar a presença dele. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? Você precisa entender esse versículo 8. Porque sem encontros com Jesus, você jamais será livre deste mundo. O Espírito Santo habita em nós para nos convencer do pecado. Mas Jesus, a verdade que nos liberta do pecado. Então vou explicar as funções do Deus Espírito e do Deus Filho. O Deus Espírito vem morar dentro de nós e eu me relaciono com Ele através da oração em línguas e da comunhão com o Espírito Santo durante o meu dia. Mas em momentos específicos, esse Espírito, Jesus disse, me conduz a toda a verdade. Ele me conduz a Jesus, Alex. Amém? Então eu preciso orar em outras línguas, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, mas eu preciso purificar os meus pensamentos e o meu coração e me encontrar com Jesus para ser livre e deixar de ser dominado pelo pecado. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Se purifique em nome de Jesus. Você está entendendo por que você não consegue orar? Porque você não tem deixado a velha natureza de lado, mas você tem se inclinado. Você passa o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no YouTube, vendo um monte de porcaria, e aí você quer orar na hora de dormir. Você igreja não, você que pensa que é a igreja, jamais verá o Senhor desse jeito. O Senhor quer a sua dedicação a Ele. O Senhor quer a sua entrega e a sua renúncia. Jesus quer que você decida por Ele todos os dias. No momento que você levanta, é o momento que você dorme. Ele não negocia isso. Faz um teste para você se arrepender. Entra no seu telefone e vê quantas horas você passa nas suas mídias sociais por dia. E quantas horas você lê a palavra de Deus por dia. Você entenderá de fato quem é o seu Senhor. O seu Senhor é as coisas deste mundo. O seu Senhor é as coisas dessa terra. O seu Senhor é os prazeres deste mundo. E eu vou te contar um segredo. João disse, o mundo jaz do maligno. E todas essas coisas é do maligno. Mas o Senhor te deixou sobre a terra as coisas do céu. A palavra dEle, o Espírito dEle, a vida dEle. Para que você decida por ela e seja transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Eu preciso falar um pouquinho sobre esse versículo. Igreja, escute isso. Não existe homem sobre a terra que diz que é filho de Deus, que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, que não tenha misericórdia. Isso é mentira. E é simples de eu provar isso para você. A Bíblia diz que Deus, Pai, é o Pai da misericórdia. E que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Pastor, o que é misericórdia? Sentir a miséria das pessoas, sentir a dor das pessoas. Então não tem como você dizer que é de Deus, se você não sente a dor do seu próximo. E se você não manifestar misericórdia, você jamais terá o Pai da misericórdia. E você não tem. Você é um iludido, que pensa que tem Deus, mas quando passa na rua, e vê um dependente químico na rua, olha e fala assim, noiado, vagabundo sem vergonha. Você pensa que tem Deus, mas quando você... Eu vou falar isso, vou beber uma água para você não ficar tão bravo comigo. Quando você vê um pedófilo, você quer matar ele. E você não quer saber que ele tem uma história. E provavelmente ele foi abusado na infância. Foi ferido e a alma dele não conhece Jesus e nem o Deus de amor. Você está entendendo como nós estamos enganados nos nossos dias? Temos uma vida sem misericórdia alguma de ninguém. Igreja, eu não estou falando que eu concordo com isso. Não, não concordo com isso. Eu estou falando que Deus tem misericórdia desses também. Deus tem misericórdia do pastor que rouba. Deus tem misericórdia do ladrão.
Deus tem misericórdia do político que rouba. A misericórdia de Deus é tão grande por essas pessoas, que se elas se arrependerem e buscarem ao Senhor, imediatamente elas encontram perdão, graça, são livres e são libertas, como aquele ladrão na cruz. Você precisa entender isso. Não existe filho de Deus sem misericórdia. Se você não tem misericórdia, se ladrão para você tem que morrer, você não conhece Jesus. Se pedófilo para você tem que morrer, você não conhece Jesus. Jesus disse assim: não é sacrifício que eu quero. Vocês precisam entender isso. É misericórdia que eu clamo a vocês. Quem está entendendo isso, igreja? Não existe filho de Deus sem misericórdia. A misericórdia é o amanhecer de Deus. Eu não estou falando que Deus quer que essas pessoas continuem desse jeito. Deus não quer isso. É tamanha a vontade de Deus que essas pessoas sejam transformadas, que Ele veio e morreu por elas. Ele veio e se entregou por elas, para que elas fossem livres e curadas e justificadas e aceitas por Ele para ser transformadas. E eu não concordo que elas, com as suas práticas, e que elas continuem com isso, não. Mas eu preciso ser cheio de misericórdia a respeito dessas pessoas. E você está entendendo como nós vivemos os nossos dias? Com o amor de quase todos se esfriando. Pessoas que declaram com a boca que são de Deus, mas com a mesma boca amaldiçoam aquilo que Deus criou. Não se iluda. Se você não tem misericórdia, se você não tem esse sentimento, se você está com raiva de mim agora porque eu estou falando isso, é porque você não tem misericórdia. E você está manifestando exatamente o seu pai, Satanás. Se arrependa em nome de Jesus. Jesus está disponível para você também, que não está concordando com o que eu estou falando. Ele quer te curar, mas se você não parar agora de falar mal da vida das pessoas, de julgar o pecado das pessoas, de faltar de misericórdia no seu coração, é o inferno que te aguarda. E essa palavra não é para te matar, mas é misericórdia sobre a sua vida. Se arrependa em nome de Jesus. É difícil dar um glória agora, né? Mas essa é a verdade que Jesus liberou sobre a terra. Essa é a doutrina de Cristo. Se não há misericórdia em você, você não o conhece e nunca o viu. Porque, igreja, todas as vezes que eu me encontro com Ele, o primeiro impacto que vem ao meu coração, sabe qual é? Que eu estou ali porque a misericórdia dele reina sobre ele. Porque eu não mereço aquele amor. Eu não mereço a presença dele. Mas a misericórdia dele me alcança todos os dias. Então, quanto mais você se encontra com ele, mais cheio de misericórdia você é. Quanto menos você se encontra com ele, mais parecido com o seu pai diabo você fica. Meu Deus. É muito forte isso, né? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Esse versículo eu vou falar rápido, mas eu preciso falar também. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus, da justiça que eu expliquei no começo dessa mensagem sobre o deixe. O que é ter fome e sede da justiça, então? É ter fome e sede para que as pessoas que estão no mundo perdidas conheçam a Jesus, sejam curadas, transformadas, livres do pecado. Ter fome e sede da justiça é eu estar aqui pregando para você, dizendo: há esperança para você, ela se chama Jesus. A sua alma foi ferida assim pelo diabo, ele imprimiu coisas ruins em você, mas Jesus morreu na cruz, te aceitou do jeito que você é, para te libertar, te curar e te fazer de novo. Igreja, eu tenho tanta fome e sede de justiça, eu tenho tanta vontade que Jesus venha e se manifeste a toda a minha geração, que a minha oração nesses últimos anos é assim: Pai, que ninguém ouça falar que eu existi nas gerações futuras, que quando eu chegar no céu, o Senhor pegue todos os tesouros que eu ajuntei na terra e divida com toda a minha geração.
Eu quero aí no céu uma casinha lá no final, bem pequenininha. Pode dividir tudo com todo mundo. Que a minha geração, eu seja o sacrifício. E que outros transportem a sua glória, Jesus. Que outros transportem a sua presença. Na minha geração eu quero ser maldito. Na minha geração eu quero ser mal falado. Na minha geração eu não quero glória alguma, Jesus. Mas uma coisa eu te peço, Jesus. Se manifeste a minha geração. Se manifeste aos homens sexuais. Se manifeste às prostitutas. Se manifeste aos políticos que roubam. Se manifeste aos pastores que não acreditam na sua verdade. Se manifeste aos pedófilos, Jesus. Eles estão sofrendo e sobrecarregados de pecado, Jesus, porque eles não te conhecem. Tamanha é a minha fome e a minha sede de justiça. E a palavra de Deus é maravilhosa aqui nesse versículo, porque aquele que tem fome e sede de justiça, ele será farto. E eu estou firme e agarrado nessa palavra. Eu tenho certeza, igreja, que o meu amado Jesus derramará sobre o nosso tempo um avivamento jamais visto sobre a terra. Porque quando o caos está estabelecido, é este o ambiente mais maravilhoso que Deus ama se manifestar. Foi assim na época de Elias, foi assim na época de João Batista. A voz de Deus era escassa, a presença de Deus era escassa, o pecado reinava e Deus manifestou a sua glória. Eu tenho certeza que nos nossos dias Jesus se manifestará de uma forma sobrenatural sobre a vida de homens e de mulheres que não tinham mais esperança, desacreditados pelos homens. E esses homens carregarão a glória, a presença, a justiça, a graça, o poder e a vida eterna dentro deles. Gritarão ao mundo: Ele está voltando, o Rei está voltando. Tenha fome e sede dessa justiça. Tenha fome. Pastor, como essa fome e essa sede aumenta dentro de mim? Ah, igreja, quanto mais você se desespera por Jesus, quanto mais você se dedica a conhecê-lo, mais Ele imprime esse desejo em nossos corações. Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus de enviar Jesus à terra era de ter filhos e filhas espirituais. Então, quanto mais você estar com Jesus, mais Ele vai derramar esse desejo, essa fome em você. Mas, quanto mais você continuar levando essa vida medíocre de oração, quanto mais você continuar levando essa vida medíocre de oração, vou falar 3 vezes para você acordar aí. Quanto mais você levar essa vida medíocre de oração, essa vida medíocre de leitura da palavra, essa vida medíocre de relacionamento com Deus, mais sem misericórdia, sem fome de justiça, sem amor, sem pureza, você estará. E mais cheio de ira, cheio de raiva, cheio de cólera, cheio de todos os sentimentos que o seu pai Lúcifer tem imprimido em você. O céu e o inferno, existe uma diferença clara entre os dois. Claro, isso é muito claro. Mas existe uma característica que eu preciso falar hoje. O céu respeita o seu livre-arbítrio. O céu respeita você decidir por ele todos os dias. O inferno não. Quando você não decide pelo céu, o inferno te alcança e imprime em você o caráter dele. E você sabe do que eu estou falando. Então, em nome de Jesus, renuncie o inferno e comece a se dedicar ao seu relacionamento com Jesus e manifeste o céu na terra. Aleluias! Versículo 5, versículo 4 e versículo 3, para nós encerrarmos a palavra de Deus hoje, que eu dei uma esticada hoje, mas era preciso, amém? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pastor, o que é isso, pastor? Pobres de espírito. Eu vou falar bem claramente para você. Bem-aventurado
aquele que não confia no teu espírito, mas que entende que precisa e depende profundamente do Espírito Santo de Deus que Jesus liberou sobre nós na cruz do Calvário. Sabe qual é a maior soberba do ser humano? Fala qual, pastor? Não buscar esse Espírito que habita dentro de nós. A maior soberba do homem é não orar em outras línguas, hora após hora. A maior soberba do homem é não ler a palavra. Por que, pastor, que o cara não lê? E por que o cara não ora? Fala, por quê, pastor? Porque ele não é pobre de espírito. Ele é cheio de soberba. E ele com as suas ações, quando ele não ora e quando ele não lê a Bíblia, com as suas ações, ele diz assim no seu espírito exaltado: eu não preciso de Deus. E qual é o primeiro princípio de um homem soberbo? A soberba procede a ruína. Você está entendendo? Porque a sua vida está arruinada, porque você não é pobre de espírito, porque você não entendeu que você precisa. Igreja, um cara que é pobre de espírito, ele entende que todos os dias ele precisa do Espírito Santo, que todos os dias ele precisa orar, que todos os dias ele precisa ler. É simples. Mas aquele que tem um espírito ensoberbecido, ele lê, ele ora? Não, porque ele acha que ele não precisa. Então, igreja, você precisa entender esse versículo 3 e se arrepender e começar a se entregar a esse relacionamento com Deus. Versículo 4: bem-aventurado, mais do que felizes, aqueles que choram, porque serão consolados. Vou deixar um segredo para você aqui no versículo 4. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, os três, eles têm uma queda. Eles têm uma quedona pelo um coração quebrantado. A Bíblia diz que eles não resistem aos que choram. Eles não resistem a um coração quebrantado na presença deles. Homem não chora, isso é mentira. Homem berra, urra. Coisa mais gostosa do mundo é chorar aos pés de Jesus. Mano, na verdade, quando Jesus chega, o seu coração derrete de amor. E ele reflete em suas lágrimas. Então, tenha um coração aquebrantado em nome de Jesus. Versículo 5, para me encerrar: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Escute isso. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em você. Vou repetir. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em você. E quem é de fato humilde herdará a terra por herança. Escute isso, igreja. Pastor, o que você está dizendo? Nós somos filhos, recebemos a nova natureza pelo sacrifício de Cristo. Então quem é filho de Deus, quem é filho de cachorro é o quê? Cachorro. Filho de gato é o quê? Gato. Filho de passarinho é o quê? Passarinho. Filho de flamenguista vira tudo corintianos. É verdade ou não é, igreja? Brincadeira. Mas filho de Deus é o quê? É Deus, igreja. A gente fala isso, a gente se assusta, porque a nossa mentalidade é totalmente diferente da humildade. Deus sobre a terra, Jesus sobre a terra. Vamos falar de Jesus sobre a terra? Se fez escravo dos seus irmãos, lavando os pés dos seus irmãos. Jesus sobre a terra morreu por todos os pecadores. Deus sobre a terra se fez escravo e morreu pelos pecadores. Deus sobre a terra não veio para ser servido, mas veio para servir. Você está vendo que a nossa consciência daquilo que é ser Deus é totalmente torcido? Nós queremos ser Deus para governar sobre as pessoas, é verdade ou não é? Mas ser Deus, ser filho de Deus e ser Deus na terra é ser de fato humilde. Não ser governador sobre a vida das pessoas, não. Mas viver Filipenses 2:3. Eu não faço nada por contenda nem por vanglória, mas por humildade, colocando sempre o meu próximo como superior a mim. Então o que é ser humilde? É entender que você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você precisa ser escravo das pessoas. Se você é filho de Deus, você precisa morrer pela sua geração, ser perseguido pela sua geração.
Se você é filho de Deus, você deve colocar todos como superior a você. Isso é ser humilde. Isso de fato é ser filho de Deus. Igreja, se essa palavra falou com você, se a humildade não está no seu coração, se a misericórdia não está no seu coração, se o seu coração está endurecido e você não se quebranta mais na presença dele, se você é soberbo e não tem buscado a presença dele, tem perdido as forças e não consegue orar, se o seu coração não é mais puro e você não consegue se concentrar nele, se você não suporta a perseguição, se você não tem paz, se você não é um pacificador, se você tem percebido essas características em você totalmente ao contrário, se você tem visto que essa palavra te confrontou, que ela falou com você e que ela foi dura ao seu coração, então eu tenho um desafio para você. Se arrependa em nome de Jesus, porque se você está ouvindo essa mensagem, se você respira, se você está enxergando essa live, é porque ainda há esperança para você. Jesus veio Salvador, Ele está Salvador agora, você que está ouvindo, mas se você morrer, Ele se torna juiz. Então se arrependa agora, pega o seu telefone e declare: eu preciso de Jesus, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a presença dEle. Eu também quero orar por você, que essa palavra te confrontou profundamente, porque a palavra de Jesus era palavra de sabedoria de Deus, mas era fogo e poder de Deus. Então que essa palavra seja selada no seu coração, aonde você estiver. Se essa palavra te confrontou e se gerou frutos de arrependimento em você, fique em pé, fique na posição de receber, que eu quero orar por você. E o fogo de Jesus e a presença de Jesus vai se manifestar aonde você estiver, para selar a palavra dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai da eternidade, doce Espírito Santo, amigo, fiel, Jesus Cristo de Nazaré, liberamos a sua palavra neste dia, e a sua palavra, ela não se consiste só em sabedoria humana, em sabedoria de Deus, e ela não se consiste em sabedoria humana, mas ela é acompanhada do teu fogo e do teu poder. Então aonde essas pessoas, Pai, forem alcançadas por essa palavra, aonde de fato tiver corações arrependidos, batiza agora eles com fogo, com fogo, com fogo, com fogo e com fogo. Queima o coração deles por buscarem a tua face e a tua presença de dia e de noite, em nome de Jesus. Nós damos também uma ordem a toda enfermidade no corpo físico. Nós damos também uma ordem a toda enfermidade na alma. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Compartilhe essa palavra. Seja o evangelista dos nossos dias. Atinja corações que precisam ouvir a verdade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém.